E ele foi louvado, irmãos. Que lindo, que maravilhoso ver esses grupos cantando, louvando ao Senhor, exaltando o nome do nosso santo Deus. Eu estou muito alegre, desde as crianças, homens, senhoras, o coral, louvando a Deus. Deus abençoe esses ministérios de música e que possamos sempre cantar hinos e cânticos espirituais ao nosso Senhor. E possamos admoestar nossas crianças também no culto domésticos, para que eles possam crescer no caminho de Deus, louvando e adorando o santo e eterno Senhor, nosso Deus. Muito bem, boa noite, irmãos. Boa noite. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, o quarto momento de mensagem, louvando a Deus, adorando. Gostaria só de reapresentar a minha família, caso alguém não tenha conhecido até o momento. Tem a minha esposa, Leiliane. Não sei se ela pode ficar de pé, ela está com a nossa pequenininha, dormindo. A minha primogênita, que está ali escondida, é a Ana Letícia, né? Tem 4 anos. Tem o meu filho Adney Lucas, que tem 2 anos. Né? A Ana Letícia ela é do Paraná, ela é de Curitiba. O Adney já é mineirinho. E tem a Anne Luísa, que fez 1 ano este mês. Né? Essa são a minha herança do Senhor, a minha amada esposa, minha costela. Né? Amém. Eu dei sorte, irmãos. Casei com uma mulher bonita, meus filhos nasceram bonitos, viu? Amém por isso, né? Os netos do pastor Wellington, né? O pastor Wellington considera meus filhos como neto. A irmã Rosinha não dá nem para chamar de vó, né, irmã Rosinha? Você é novinha, né? Mas certamente o carinho é igual. E é uma grande alegria, né? Eu volto a repetir, os irmãos falaram para nós sermos bem-vindos aqui. Realmente é como nós nos sentimos, como nós amamos a igreja e nos sentimos amados por cada um de vocês. Pois bem, irmãos, a palavra de Deus, que é o que interessa, tem nos ensinado e tem nos instruído e tem nos chamado a despertarmos para a família. Obrigado, irmão, pela água. Nós, na sexta-feira à noite, aqui reunidos, falamos sobre o tesouro que Deus colocou em nossas mãos, e esse tesouro é a nossa família, que devemos investir e cuidar dela. Para tanto, vimos a importância disso a partir do Salmo 127, que diz que do que adianta, né? A gente edificar a casa se o Senhor não estiver edificando. Não vale a pena a gente se preocupar tanto com segurança se o Senhor não estiver guardando a nossa cidade. E do que adianta também levantar de madrugada, dormir tarde, labutar penosamente pelo seu pão e de fato perder o que realmente importa, que é a família. Que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles descansam, enquanto eles dormem. Descansa no Senhor, irmãos. Descansa. Isso aqui não é uma licença para a gente cruzar os braços, mas trabalhe, busque, labute na sua vida, mas não em detrimento da sua família. Foi isso que nós vimos na primeira noite. E vimos que o que realmente vale a pena é nossa família, nossos filhos, herança do Senhor, qual nós devemos cuidar, porque são como flechas na mão do arqueiro. No sábado à noite falamos que a melhor forma de nós investirmos na família é sermos cheios do Espírito Santo, e podemos ser cheios do Espírito Santo cantando salmos, hinos e cânticos espirituais, sendo gratos a tudo, mas também nos sujeitando uns aos outros. Somente com o Espírito Santo, andando na luz, andando no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, podemos nos sujeitar uns aos outros. E no que diz respeito à família, a Bíblia nos ensina que as esposas sejam submissas a seus maridos. Assim a mulher se submete, se sujeita ao marido. O marido também se sujeita à esposa. Como? Amando-a e cuidando dela como Cristo amou a igreja. Os filhos, os jovens, você se sujeita também uns aos outros, e Deus colocou os seus pais para você se sujeitar a Ele,
Leve em consideração, irmãos, leve em consideração, jovens, os conselhos dos seus pais, porque Deus colocou você para se sujeitar a eles. Os pais também se sujeitem aos filhos. Como os pais se sujeitam aos filhos? Não levando eles à ira, mas educando na doutrina e da admoestação do Senhor, na disciplina do Senhor. Então, isso só é possível se realmente formos cheios do Espírito Santo. É isso também que mostra que nós somos cheios do Espírito Santo. Quando a esposa se submete ao marido, o marido ama a esposa, os pais educam os filhos e os filhos se submetem e honram a seus pais. Por fim, hoje de manhã, pela graça de Deus, também tivemos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus e vimos um método prático de como nós investirmos em nossa família, com o culto doméstico, o valor que ele tem, os resultados que ele dá e a força que ele faz dentro de uma família que mantém constantemente um culto doméstico no seu lar. É importante, irmãos. É sublime. A gente falou até de igrejas do século XVII que se uma família não tinha uma prática do culto doméstico, ele era disciplinado. Não podia participar sequer da ceia do Senhor, porque eles consideravam que uma família forte fará uma igreja ainda mais forte, pela graça do nosso Senhor. Esta noite, queremos, juntamente com os irmãos, tomarmos mais um capítulo da Palavra de Deus, mais um trecho da Palavra de Deus, que fala a respeito do que é importante também na família. O casamento. Lembrando que quando se fala em família, a gente sempre puxa mais a orelha do homem, porque cabe a ele liderar a casa, cabe a ele levar em consideração as ordenanças de Deus para dentro do lar. É o homem que é dada a responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor. É o homem que é dado a responsabilidade de amar e proteger a sua esposa. A partir daí, a esposa e os filhos também podem cumprir o que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, abram suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 3, 4, 5 e 6. Mateus capítulo 19, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos falar todos juntos, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Oremos. Deus, nosso Pai querido, queremos agradecer ao Senhor pela sua graça derramada em nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor por ser um Deus misericordioso, que por mais que somos pecadores, falhamos diante da tua santa presença, o Senhor nos assiste com o teu perdão. Dá-nos um coração humilde, meu Deus, para reconhecer nossas falhas, para reconhecer, meu Deus, onde temos errado no que diz respeito à nossa família, aos nossos papéis dentro de casa. E Deus venha nos abençoar e proteger o casamento desta amada igreja, de cada casal, cada irmão. Venha, Deus, nos fortalecer para entendermos a importância do que é o casamento, não somente na nossa vida, mas como um testemunho verdadeiro e fiel do amor de Cristo pela sua igreja. Ajuda-nos, Deus, como homens, também a tomarmos o papel de protetor da família, a levarmos, meu Deus, o testemunho do Senhor Jesus Cristo,
também por meio dos nossos casamentos, por meio da pregação da Tua palavra. Abençoa nesta noite como o Senhor já nos tem abençoado. Desafia o nosso coração, ó Deus. Que esta porta, meu Deus, saia homens e mulheres diferentes esta noite, para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, o contexto aqui que Jesus está ensinando a sua palavra, ele sempre sendo interrogado pelos fariseus, querendo em alguma forma derrubá-los ou persuadi-lo de que ele não vinha da parte de Deus. Claro que de forma falha, visto que Jesus é o próprio Deus, o Filho do Deus vivo. E o contexto, eles começam a conversar a respeito da dissolução do casamento. Então os fariseus buscavam a posição de Jesus a respeito do casamento, e a resposta de Jesus é simples, é direta, é clara e não há dúvidas. Ele não deixa sombra de dúvidas. O que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Jesus, sobre o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. Ele é bem claro a respeito disso. Naquela época havia dois grupos entre os fariseus que estavam discutindo a respeito disto. Talvez eles estavam brigando entre eles e resolveram questionar também a Jesus Cristo a respeito desse assunto. Havia um grupo chamado Chamaítas, né? Lembra do chamar, né? O ouvir. Ouve a um só Deus. Esses chamaítas, eles pregavam que o homem só poderia se divorciar da sua mulher se ela cometesse um pecado sexual, se ela fosse culpada de imoralidade sexual. Era um grupo mais rígido. E havia um grupo muito liberal, um grupo chamado de os seguidores de Hillel. Eles pregavam que o homem poderia se divorciar da sua mulher de forma indiscriminada, a qualquer hora, a qualquer momento, por qualquer motivo. E se eu não me agrado da minha esposa, se ela não está me fazendo alegre, se ela não está me trazendo motivações, paixões, amor, lucro, se ela está me perturbando, qualquer motivo, se eu acordei de mau humor, eu posso me divorciar da minha mulher, né? Hoje tem muitos seguidores de Hillel, né? Tem muitos seguidores desse grupo de homens que ensinavam que o casamento era algo que se perdia, algo que não tinha valor. Mas Jesus dá a resposta seca: o que Deus uniu, não separe o homem. O casamento, irmãos, tem muitos inimigos declarados, e estão por aí, afora, e às vezes até mesmo dentro da igreja. Há os nacionalistas, há agora as feministas, os ateus, agnósticos, mas principalmente a mídia. A mídia nos leva, meus irmãos, a considerar o divórcio. Quando eu falo mídia, é TV Globo mesmo, essas novelas, Record e tudo quanto passa por aí. Até essa tentativa da Record de conquistar os crentes a assistirem novelas e fazerem novelas com enredos de temas bíblicos. Você vê ali disseminando a prática do que vale mais a pena é ser feliz. Independentemente da estrutura do seu casamento, do poder da sua família e do valor da família. Se sua esposa não está te deixando feliz, deixa, largue. É isso que eles querem ensinar, né? É importante falar que isso é o que eles ensinam, né? Não é a verdade de Deus. Parênteses, irmãos. Eu digo isso porque uma irmã me exortou hoje a sempre deixar bem claro quando está falando sobre um ensinamento que não é verdadeiro, porque se tiver alguém cochilando e acordar exatamente no momento que eu estou dizendo essas coisas, dá confusão, né? Então, não é de Deus esses ensinamentos, irmãos. Até confessei que quando eu era incrédulo eu era noveleiro, né? Eu falei isso no acampamento também, mas vale a pena repetir. Eu assisti uma novela lá que era chamada Chocolate com Pimenta. Se você ri é porque você assistiu também, tá bom? Então já estou vendo quem assistiu juntamente comigo. E eu gostava daquela novela, né? Tava aquele horário, né? Eu vi a novela, vi Não Vale a Pena Ver de Novo, eu vi também, né? E olhava, e tinha um casal, né? Um rapaz que era advogado e queria casar com uma menina, mas casou com a irmã dela, por algum motivo.
E a novela fazia a gente querer que esse casal se separasse, porque não era para ele estar com aquela mulher, porque aquela mulher não fazia ele feliz, mas aquela outra ali ia fazer ele feliz, e você ficava torcendo e falava: separa, morre mulher e tal. Você não queria que eles ficassem juntos, né? E quando aquilo acontece e ele fica com aquela menina, a gente né? Ainda fica fica grato por ele ter conseguido separar daquela mulher e se juntar com aquela que ela amava. E a mídia transforma o coração, irmãos. Faz a gente torcer dessa forma. E aí de repente você percebe que sua esposa, o seu marido também não está legal, né? Que você não é legal, você não é um marido bom, você não é uma esposa boa, seu marido, aí você espera que seu marido seja, também não vai ser. Aí você começa: olha só, aquela menina deixou lá na novela e ficou feliz, será que isso pode acontecer com a minha vida também? E aí você se torna um seguidor de Hilial, uma pessoa que coloca o casamento como algo dissoluto, algo que pode ser desfeito a qualquer momento. Irmãos, nós como igreja devemos mostrar ao mundo o valor de estar casado. O casamento é importante, irmãos. O casamento tem uma mensagem sublime. O casamento ele deve ser dotado e deve ser decidido a amar incondicionalmente, né? Isso nos leva a lembrar e a trabalhar com aquele texto que nós pulamos um pouco, em Efésios capítulo 5. Vá comigo para lá, por gentileza. Efésios capítulo 5, já foi lido o texto aqui entre os irmãos, gostaria de repetir um pedaço dele. Versículo 28 do capítulo 5 de Efésios. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Versículo 25 ele já fala aquela ordem, né? Vós, marido, amai, no imperativo, vossas mulheres. E você percebe aqui que é um mandamento. É uma ordem. Então não é aquele amor, sabe aquele amor que a gente tem que na verdade é confundido com paixão, né? Que você tem ali quando está namorando, e aquela paixonite que às vezes passa logo, né? Aquilo é natural. É natural um homem e uma mulher sentirem um pelo outro. Mas o amor que está aqui, amai, é um mandamento. É um mandamento. É uma ordem. Então você não tem escolha. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Eu decido em meu coração amar a minha esposa. Como? Como Cristo amou a igreja. E nós vimos que Cristo amou a igreja incondicionalmente. Não havia condições. Só vou amar minha esposa se ela fizer minha comida bem gostosa, né? Só vou amar minha esposa se ela me respeitar. Eu só vou amar minha esposa se ela for uma esposa que realmente me agrada, que faz o que eu quero. Não, irmãos. Se fosse assim, Deus não nos amaria. Cristo não nos amaria. Porque nós não fazemos o que porventura seja do querer do nosso Senhor. Mas sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou. Cristo nos amou sacrificialmente, morrendo na cruz por nós. Ele continua dizendo aqui no versículo 29, porque ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Aí ele explica isso do amor à sua esposa como amar a si mesmo, dizendo no versículo 31, por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Os dois serão uma carne. Então, Paulo está explicando aqui que quando você ama a sua esposa, você está amando a si mesmo. Não há na Bíblia um mandamento para você amar a si mesmo. É algo Deus já espera que você se ame, que você se adore, né? Fique se beijando aí, fique fazendo tudo o que é melhor para você mesmo, né?
Mas Deus, quando fala a respeito de amar a sua esposa, amar o seu marido, na realidade você está tomando uma atitude de amar a si mesmo, porque nós, como casais, somos uma só carne. E ele completa dizendo que grande é este ministério. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mistério é algo que Deus ainda não havia revelado no Antigo Testamento, mas que se torna claro e evidente por meio da revelação no Novo Testamento. Então esses são os mistérios que estavam escondidos no Antigo Testamento e que agora se revela no Novo Testamento. E é bonito isto, porque Deus está falando aqui por meio de Paulo, chamando a igreja, chamando os irmãos, olha, lembra lá no Antigo Testamento os mandamentos, Salmo 128, que nós iremos estudar agora à noite, né? Ele fala, vê como Deus coloca os mandamentos para o marido cuidar da esposa, para eles serem uma só carne, um casamento, um casal, segundo a vontade de Deus. Lembra de como Deus ordena a mulher a seguir o seu marido como cabeça do lar? Lembra dessas instruções? Está revelado agora em Cristo. É o relacionamento entre Cristo e a igreja e Cristo. Então Deus já revelava como seria o seu relacionamento com a igreja por meio do casamento. E Deus continua revelando o seu relacionamento com a igreja por meio dos nossos casamentos, mostrando que assim como nós cuidamos da nossa família, da nossa esposa, assim tal qual é o amor de Cristo para a igreja. Por isso não devemos esperar pouco no casamento, irmãos. Não devemos colocar uma medida baixa, mas devemos esperar termos um casamento que realmente corresponda à simbologia que ele tem em relação de Cristo com a sua igreja. E é nossa tarefa, irmãos, que Deus uniu, não separe o homem. E quando fala isto, este homem, inclusive, é você e eu. Não sejamos nós causadores da separação daquilo que Deus uniu, porque a maior fonte de separações e divórcios e quebras dentro de uma família e de um casamento parte de nós mesmos, pecadores que somos, e indecisos, inconstantes, de ânimo dobre, pois não amamos a nossa mulher como Deus manda nós amarmos, e as esposas não se submetem aos seus maridos Deus pede que ela se submeta. Com isso, um casamento realmente tem seus dias contados, ou se torna algo enfadonho, cansativo e muitas vezes obrigatório. Mas Deus mostra a sublime missão e o amor que há no casamento e o relacionamento entre o marido e a mulher. Cabe nós, homens, proteger este casamento. Isso nos leva a lançar a mão do Salmo 128 para mostrar a bênção do casamento e a tarefa do homem em não separar aquilo que Deus uniu, mas investir e trabalhar para que o casamento e a família seja fortalecida. Então, peço aos irmãos que, mais uma vez, e creio que não vamos passear mais tanto pela Bíblia, apenas o Salmo 128 e salmos próximos a estes. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias de tua vida. E verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel.
Mas esse Salmo 128 é mais um salmo que se encontra dentro daquele grupo que nós estudamos no primeiro dia, salmos dos degraus, ou salmos de peregrinação, salmos de romagem, a todos esses títulos em relação ao Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos, só relembrando, eles eram cantados enquanto o povo judeu peregrinava pelas terras até Sião, até Jerusalém, e faziam ali as 3 festas anuais. Cada judeu era pelo menos obrigado a estar em uma das suas festas religiosas. Enquanto eles caminhavam, eles meditavam a respeito das coisas de Deus, a respeito da vida, das angústias, das dores, das alegrias, do que realmente vale a pena. E como havia algumas programações que era extremamente familiar, como a festa do tabernáculo, também conhecido como festa das tendas, eles faziam meditações a respeito da família. E família é uma bênção, irmãos. E família é algo sempre muito valorizado dentro da palavra de Deus, dentro do povo de Deus. E o texto aqui começa com a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado. 40 vezes das 44 que tem no Antigo Testamento a palavra bem-aventurada está aqui entre os livros poéticos, né? Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Ele conta, basicamente esta palavra conota o estado de prosperidade ou de felicidade que vem quando um superior concede um favor, concede uma bênção a alguém. O estado que o bem-aventurado desfruta é como se ele colocasse numa posição para ser abençoado por Deus. Sabemos, claro, que bem-aventurado significa feliz, mas não é uma felicidade qualquer, não é aquela felicidade que você tem quando seu time preferido ganha, ou quando você recebe uma promoção no trabalho, ou quando você conquista algo na sua vida, mas é uma felicidade duradoura. É uma felicidade que é dada por Deus, que te abençoa, que te dá prazer em amar e temer ao Senhor. Eu até disse também outra vez que bem-aventurado poderia ser substituído pela palavra digno de bênção. Então, um homem que é bem-aventurado, toda vez que você vê a palavra bem-aventurado na palavra de Deus, você olha, esse homem é digno de bênção. Digno de bênção é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este homem abençoado, ele teme ao Senhor. Como é que esse homem pode ser abençoado? Como é que esse homem pode guardar a sua família? Como é que ele pode ser alguém que protege, que não vai buscar separar aquilo que Deus uniu? Primeiramente, é um homem que teme ao Senhor. Essa bem-aventurança, essas bênçãos que Deus promete nesse salmo, não é dada a qualquer pessoa. Ele não diz assim, assim será abençoado todos os homens da terra, ou todas as mulheres da terra, ou todos os seres viventes. Não é assim que ele está dizendo. Ele está dizendo, bem-aventurado é aquele homem que teme ao Senhor. Não é uma bênção dada a todos, mas é algo exclusivo. A verdade é que alguns irmãos que não temem a Deus também às vezes é abençoado com essas bênçãos que está aqui. De certa forma, abençoado a modo de dizer. Ele tem uma família, ele tem prosperidade e muitas vezes ele tem longevidade, né? Ele vive bastante, né? Há bastante anos. Mas você vê que não há prazer. Ele não tem prazer nas coisas que tem, ele não tem alegria, ele não tem esperança eterna. Aqui, é o que Salomão ensina no livro de Eclesiastes. Salomão, por um tempo da sua vida, ele tinha tudo, era um homem poderoso, tinha uma família grande, né? Até por causa de alguns dos seus pecados. Ele tinha vários filhos, ele tinha reconhecimento, era um homem poderoso, mas ele chega à conclusão de que tudo aquilo era vaidade, não havia prazer nenhum, porque era algo que ele conquistou com as suas próprias forças e não e algumas coisas dessas não no temor do Senhor. Mas o temor do Senhor vale a pena, irmãos. O temor do Senhor traz grande alegria. E temer a Deus não é simplesmente ter medo de Deus, embora nós
devêssemos ter medo de Deus, porque Deus é poderoso, irmãos. Deus é grandioso. O temor a Deus aqui é uma postura de assombro. Você está assombrado pela grandeza de Deus, de reverência, de admiração. Temer a Deus é ter consciência também da consequência que teremos se desrespeitarmos e desobedecermos a Ele. É saber que nós estamos diante de um Deus santo. E é loucura querer estar contra esse Deus. Tema a Deus. Outros salmos desse mesmo grupo de salmos nos ajudam a entender melhor o temor do Senhor. O próprio Salmo 124, depois você pode ler ele inteiro. Ele diz, se não for o Senhor. Salmo 124 diz, se não for Deus eu estaria perdido. Nada da minha vida realmente valeria a pena. Eu não teria o meu socorro. Tema a Deus, porque o socorro está no Senhor. Salmo 130, versículo 4. Mas contigo está o perdão para que sejais temido. Pertence a Deus o perdão, irmãos. Tema a Deus. Tema a Deus, que só Ele pode te conceder perdão para a sua alma. Portanto, temer a Deus te dar amor e respeito em seu coração e consideração para os seus conselhos. Bem-aventurados que temem ao Senhor. E aí ele explica o que é esse temer do Senhor. Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus é andar nos caminhos do Senhor. Caminhos aqui aos conselhos, a vontades e preceitos de Deus revelados na sua Escritura. Quer temer a Deus? Leve em consideração o que há na sua palavra. Na sua palavra. Você não precisa ter opinião, irmão. Isso é misericórdia de Deus. Você não precisa, olha, eu acho que no meu casamento eu deveria viver assim. Deus é misericordioso, Ele revela. É gracioso, né? Ele revela como você pode ser um bom marido, como você pode ser uma boa esposa, como você pode ser um bom filho. Temer ao Senhor é andar nos seus caminhos. E ele continua nos ensinando que este homem abençoado, que guarda os mandamentos do Senhor, que teme ao Senhor, que não procura separar o que Deus uniu, ele é um homem que segue o princípio da semeadura. Versículo 2 do Salmo 128. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Essa é uma bênção também do homem que teme ao Senhor. Ele terá frutos do seu trabalho. A Bíblia ensina muito a respeito do princípio da semeadura, que você conhece bem. Aquilo que você semear, isso você irá colher, isso você vai ceifar. Então, se você semeia coisas boas, você espera uma colheita boa. Mas se você semeia pecado, injustiça, você semeia a brutalidade, né? Ignorância para com a sua esposa, desrespeito para com seu marido, desconsideração para os seus filhos, levando à ira, desobediência aos pais, ingratos, o que você acha que você vai colher? O que você acha que você vai conquistar com estas coisas? Qual será o resultado desse tipo de vida na prática? É divisão, irmãos. É separação. É desunião. Esses são os frutos malditos da nossa carne, quando a gente semeia para a carne. Então, nós comeremos, nós desfrutaremos do trabalho da nossa mão. Então vale a pena, irmãos, trabalhar para o que é justo, o que é bom, trabalhar na nossa família, trabalhar no nosso casamento, torná-lo algo semelhante ao relacionamento de Cristo com a igreja, tanto no amor do marido para com a esposa, tanto na submissão da esposa para o marido, como no relacionamento entre Cristo e a igreja. Salmo 126, versículo 5, reforça essa ideia. Ele diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que realmente se esforçam, se esmeram em fazer a vontade de Deus, derramam suas lágrimas, seu suor dentro daquilo que Deus diz que é importante. Este semeará, este cegará, ele colherá alegria. Há sofrimento muitas vezes, irmãos. Às vezes é difícil amar uma esposa. Às vezes não é fácil, a esposa não facilita, ela não se submete.
Às vezes é difícil se submeter ao marido e você derrama lágrimas por conta disso. Você sofre. Às vezes o filho é custoso, mas você tem que estar lá insistindo, né? Não é aquela ideia, aquela filosofia, não deixa, que se proibir é pior. Não, mas você está lá porque você ama o seu filho e até as últimas forças do seu coração você quer mostrar para ele que o caminho que ele está seguindo não é bom. Às vezes é difícil honrar o pai e a mãe porque não dão exemplos no temor do Senhor. Mas faça isso, irmão. Faça com lágrimas, irmã, irmão, nos olhos, porque você vai colher alegria. Você vai ver os resultados. Você vai ver, Deus vai te abençoar. Deus coloca aqui para que você seja abençoado. Ele está dizendo que você, do trabalho das tuas mãos, comerás. Você terá o resultado do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Tudo te irá bem. Este homem abençoado, este homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, ele se preocupa em cuidar da sua família. É uma preocupação constante. É isso também que o torna um homem abençoado. É isso que é resultado de um homem que teme a Deus. Meu irmão e minha irmã, é como eu disse no sábado à noite. Você não vai me mostrar que você é fiel de acordo com o que você faz aqui na igreja, de acordo com como você serve aqui na igreja, como você é um bom professor na igreja, ou um bom instrumentalista, ou um bom pregador, um bom dirigente. Mas você vai me mostrar que você é um cheio do Espírito Santo se você teme ao Senhor, se você anda nos seus caminhos e se você cuida devidamente da sua família. Versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então ele faz alusão aqui à mulher e os filhos, a duas plantas realmente consideradas no meio judaico. E era interessante, eu fico imaginando eles indo para Jerusalém. Já descrevi, né? Jerusalém ficava no Monte Sião, mais ou menos 800 metros acima do nível do mar. E enquanto eles estavam caminhando por aquelas serras, aquelas montanhas, eles podiam ver ali a plantação de uva, né? Como é que é? Parreira, né? Assim que diz? Ajuda aí quem conhece da área, né? E as oliveiras, eles olhavam pelo caminho e olhavam aquelas plantações e diziam: olha, a bênção da esposa ela é como essas parreiras, essas plantações de uva. A bênção dos filhos é como essas oliveiras. E não é o desejo de Deus que a nossa vida tenha como fim trabalhar para suprir as nossas necessidades e desejos, somente isso. Mas a vontade de Deus é que o seu trabalho seja um meio para o qual você possa trabalhar o bem mais precioso que Deus colocou nas tuas mãos, que sem dúvida é a sua família. Nesse salmo, a esposa é comparada com esta videira. E quando você dá uma olhada, estuda a respeito disso, você usa um dicionário bíblico, né? Você vê que a videira é bem cuidada. Ela naquela região ela conseguiria produzir cachos de uva grandes, 5, 7,5 kg, uvas saborosas e abençoadas. Mas para que isso pudesse acontecer, as vinhas elas deviam ser bem cuidadas e muito bem protegidas. Então eles viam isso. Ele compara a esposa como a videira. Mas quando eles olhavam na peregrinação para Israel, eles viam o quanto eles cuidavam dessas plantações, o quanto eles cuidavam da parreira, da videira, para que ela pudesse produzir bons frutos. E percebia-se que um viticultor, né, um cuidador ali da vinha, ele fazia cercas com pedra. Ele carregava as pedras e cercava a sua plantação, e ele construía uma torre, e ali permanecia na época dos frutos, olhando e vigiando, tanto para que não viesse alguém macular a sua videira, ou algum animal machucar, ou poder destruir ou roubar aquilo que ele havia de mais precioso.
a sua plantação. Irmãos, nós como homens e maridos, nós temos que enxergar nossas esposas também desta forma. Nós devemos amá-la, cuidá-la, nos sacrificar por ela. E isso é importante, irmãos. Isso é importante porque eu acredito e é evidente que se alguém chegasse e fosse assaltar você e a sua esposa, e o ladrão apontasse a arma para a sua esposa e ele ameaçasse atirar e estivesse pronto a atirar, eu creio que, se não todos, a grande maioria se colocaria na frente do homem amado, do ladrão, para proteger a sua esposa, porque somos dispostos a morrer por ela, a ter um ato heróico de proteção para com a nossa esposa. Então somos dispostos a morrer por elas. Mas às vezes não somos dispostos a viver por elas, a viver para amá-las, para cuidar, para guardar, para protegê-las. Isso é mais corajoso, irmão, do que entrar na frente de uma arma. Isso mostra o seu amor e a sua obediência a Deus. Quando você está lá cuidando dela, protegendo-a, protegendo dos homens de fora, do pecado, das imundícias, do mundo, protegendo elas dos seus filhos e protegendo ela até de você mesmo. Porque a mulher, ela se sente muito desprotegida dentro de casa quando o marido não coloca os filhos à ordem da sua casa. E quando o homem é bruto dentro de casa e não cuida da sua esposa, e é ignorante e fala com desrespeito com ela e desagrada a sua esposa a todo custo, proteja ela, irmão. Proteja ela. Eu até falei aqui outra vez também que os meus filhos, quando levantam a mão para minha esposa, antes que eu diga a eles que eles irão bater na sua mãe, eu digo para eles que eles estão querendo bater na minha esposa. Eu olho para o Adner, às vezes levanta a mão: você quer bater na minha esposa, rapaz? Você vai se ver comigo. E gritam com a minha esposa, eu digo: você está gritando com a minha esposa, com a minha amada, com a minha protegida. Eu deixo claro isso para a vida dos meus filhos. Mas logo em seguida eu lembro que também é a mãe deles, a quem eles devem honrar, a quem eles devem respeitar. Eu converso com a minha esposa: amor, se em algum momento eu estou sendo deixando de te amar, deixando de cuidar de você, me alerta, me mostra, porque eu não quero te ferir, porque eu sou pecador, eu tenho um coração duro, eu sou cearense, bicho velho bruto, né? E às vezes eu quero argumentar e minha argumentação é um pouco mais forte, demasiada do que realmente deveria ser. E ela precisa me dizer, e eu peço perdão. Digo: amor, não te protegi de mim mesmo, da minha arrogância, dos meus pecados. Eu preciso protegê-la, ela, de mim mesmo. Eu oro a Deus para que eu seja um marido que corresponda ao amor de Cristo para a igreja. Proteja ela, irmãos, proteja ela. Apresentar a esposa santificada, sem mácula, nem ruga, conforme o Efésios 5. E, irmãs, um pequeno parênteses aqui. Quando a Bíblia fala que deve apresentar a esposa sem ruga, é sem que ela seja machucada. Não vai dizer para o seu marido comprar Mary Kay para que você tire as rugas dos olhos. Não é isso, irmã. É para que a gente não machuque você. Deus está querendo que o marido não machuque a esposa, tá bom? Então, tenha esse cuidado. Assim como a igreja é protegida de Cristo, assim também sua esposa é sua protegida. Agora eu quero chamar a atenção para a palavra que é aos lados da tua casa. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Aqui é um local da casa, que ele está dizendo. É um local onde a esposa, a mulher, guarda as suas coisas e ali serve ao Senhor e à família. Ele está dizendo da mulher que gosta de ser caseira, que gosta de cuidar do seu marido, que gosta de cuidar dos seus filhos. É isso que ele está dizendo, que o homem que teme ao Senhor, a sua mulher será como essa videira frutífera, como uma boa mulher também, que ama e cuida da sua casa e do seu marido. Irmãs,
Leve em consideração isso no seu coração, porque é algo que a nossa geração tem perdido. Mulheres não gostam da casa, não gostam da sua família, não gostam da ideia de cuidar de filhos. Hoje em dia é uma dificuldade. Quer casar, mas não quer ter filhos. Quer ter filhos, mas não quer cuidar. Primeiro momento, a menina ainda está na fralda e já manda para a creche. Né? E aí chega em casa, está cansada e contrata uma pessoa para cuidar em casa. Vai para a escola, tenta botar aquela escola que fica o dia inteiro na escola. Aí é para a educação do meu filho. E a escola cuida da educação do seu filho. Quando ele voltar, ele vai voltar como a escola quer que ele seja. E não como você quer. Não como Deus quer que seu filho seja. Então está faltando mulheres jovens. Né? Eu lembro que quando eu casei com minha esposa, ela tinha se formado no Cefet. E ela era técnica em laboratório, não é isso? Técnica em laboratório, só que ela não tinha concluído o curso. Ela era muito estudiosa e ainda é, viu? Não mudou. Só que ela não tinha feito aquele trabalho de conclusão e por isso ela não era diplomada. E aí eu cheguei lá no seminário e falava: mulher, faz esse negócio aí, né? Eu vou atrás dos livros para você, conclui esse curso. E ficava no pé dela: meu amor, conclui isso, né? Vai atrás, corre atrás, não perde. Aí uma vez a minha esposa chegou: amor, olha, Deus colocou no meu coração que eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar do meu marido, eu vou cuidar dos meus filhos. Então isso não tem valor para mim. Eu quero deixar de lado. Eu louvei a Deus por isso, irmãos. Louvei a Deus por isso. E eu me comprometi, amor, então eu proverei a minha casa. Eu irei atrás de prover a vida material e também prover a vida espiritual da minha família. Tenha coragem, irmã. Tenha coragem. O lar é um lugar abençoado. É um trabalho muito bom, né? Lá na igreja, né? Uma jovem... A tua esposa faz alguma coisa? Eu digo: faz. O que ela faz? Não, aí eu disse: ela cuida de casa, ela cuida do seu marido, cuida da casa, cuida dos filhos. É só isso? Eu digo: como só? Minha esposa rala, minha filha. Minha esposa trabalha e o trabalho dela é digno e é abençoado. E Deus tem abençoado minha vida e a vida dos meus filhos por meio da vida dela. Então leve em consideração isso. Mulher caseira que gosta da ideia de estar com seu marido, cuidar do seu marido e cuidar dos seus filhos. Irmã, se você não tem isso em mente, você não precisa casar para ser feliz. A Bíblia fala de pessoas que realmente tomam celibato e vivem assim e procuram cuidar mais das coisas de Deus e ter as suas próprias coisas. Se você não quer ter uma vida familiar, se você não gosta da ideia de ser do lar, então não casa. Não casa. Você vai ter que lidar com a solidão, é claro, mas Deus te confortará. Mas também, se não casa, não namora também, né? Não vai casar, também não namora, né? Já toma a decisão logo daqui para frente. Mas se Deus tem colocado no seu coração que você quer casar e Deus tem dado paz, lembra disto. A vida da família é abençoada também através da sua vida no lar. No lar. Deus não vai abençoar o seu lar na empresa, no distrito industrial, no escritório. Ele vai abençoar a sua família, seu marido e seus filhos no lar. Então, esse homem que também procura não destruir o lar, não destruir a família, não separar aquilo que Deus uniu, a esposa, o casamento, a família. Ele fala também a respeito do filho aqui, né? Vamos dar uma pincelada a respeito do filho. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então ele compara os filhos aqui como planta ou broto,
né? O renovo da oliveira. A renovação, algo novo, algo surgindo, aquela oliveira velha que já não produzia mais fruto, mas consegue se enxergar embaixo, nascendo um broto, uma renovação que irá começar de novo, irá dar bons frutos. A oliveira ela é caracterizada pela sua longevidade, ela vive bastante, né? Tem oliveiras de séculos, séculos e séculos. Oliveiras vivem até 500 anos. Ela cresce muitas vezes em estado silvestre, e é um cuidado muito interessante, né? Lendo a respeito da oliveira, a oliveira, quando ela começa ali no broto, é um momento que o cuidador tem que ter bastante cautela, porque é aquele momento mais frágil para vir pragas e coisas que podem tornar uma oliveira silvestre que não produz azeitonas, ou o óleo e frutos naquela árvore. Então, quando ela é pequena, é onde a gente tem que ter o maior cuidado. Assim também é os nossos filhos. Quando eles são pequenos, é quando eles mais precisam dos pais. É quando eles mais precisam nós estarmos ali juntos, ensinando no culto doméstico, no lar, na casa, o pai ensinando, a mãe auxiliando na educação dos filhos. Porque quando Deus diz que o homem não deve separar o que Deus uniu, o que a gente esquece é que quando se quebra um casamento, e um casamento que já tem filhos, irmãos, quebra tudo. Tudo vai se destruindo, tudo vai se acabando, os filhos, as pessoas próximas, né? Pastor Wellington, acho que ele ainda tem esse costume. Quando eu casei, ele fez o meu casamento e logo no começo do casamento ele uniu 2 folhas, 2 papéis. E ele disse que aquilo significava o nosso casamento, nós nos tornaríamos um. E quando saímos, quando ele nos abençoou e saímos, estávamos andando, retirando da igreja, ele nos chama, nós olhamos para trás e ele diz: olha, que isso seja eterno, que nunca separem, que Deus uniu, não separe o homem, porque se vocês se separarem é isso que vai acontecer. Então ele tentou separar as 2 folhas, e as folhas se rasgaram, as folhas se destruíram, elas não conseguiram voltar ao que era antes. Irmão, tema ao Senhor, anda nos seus caminhos, cuida da sua esposa como se fosse uma videira, protegendo-a, ela, de tudo, inclusive de você mesmo. Então o salmista conclui, nos últimos 3 versículos. Versículo 4 diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Estas bênçãos são separadas para o homem que teme ao Senhor, o homem que anda nos seus caminhos. Ele terá a esposa dando bons frutos, ele terá um filho como se fosse um renovo de uma oliveira, sabendo que aquilo também trará bênçãos para a sua casa. É como se ele dissesse assim: olha, espia aí, olha ali, olha este homem que teme ao Senhor, olha como é a esposa dele, olha como são os seus filhos. Esse homem é abençoado porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem, ele preserva a sua família, ele cuida, ele colhe aquilo que ele plantou. Ainda que ele tenha semeado em lágrimas, mas agora ele está colhendo com alegria. Então ele se volta para o homem, e esse homem que é abençoado, ele diz: olha, esse homem, então ele roga uma bênção para esse homem. Ele fala aqui no versículo 5: homem temente a Deus, o Senhor te abençoe desde Sião. Sião, aqui onde se localizava Jerusalém. Jerusalém, onde se localizava o templo ou o tabernáculo, dependendo da época. O tabernáculo, onde se localizava o lugar santo dos santos, onde estava o Shekinah de Deus. Ele está dizendo que a bênção venha diretamente de Deus sobre a tua vida. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Está rogando que este homem que teme ao Senhor também possa ver as bênçãos de Deus sobre a sua nação.
E ele se volta para ele novamente e diz um resultado, né? Versículo 6: e verás os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Vê essas bênçãos passando para as próximas gerações e para também não somente seus filhos, seus netos, mas também muitas vezes disseminando entre o povo de Deus, abençoando outras famílias, abençoando os seus amigos, seus parentes, por meio de uma vida piedosa, por meio de uma vida temente a Cristo Jesus. Então, irmãos, o que Deus uniu não separe o homem. Pelo contrário, que trabalhe o homem temente a Deus e veja os filhos dos teus filhos sendo uma bênção para as próximas gerações. Como Josué, homem corajoso que até a sua morte viu postergar aquilo que ele havia semeado. Meus amados, estamos encerrando esta conferência, mas espero que algo tenha ficado em seu coração. O quanto é importante nossa família. Enxergar a família como o verdadeiro tesouro que ela é. Meus amados, tema a Deus. Maridos, ame suas esposas. Esposas, sejam submissas a seus maridos. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, como se fosse parte da sua religião, e deve ser como parte da sua piedade. Não há bênção fora da desobediência aos pais. Não há temor do Senhor no coração duro do jovem. E pais, não abandone seus filhos. Não largue ele nas creches. Não largue ele nas escolas. Não largue eles para que outras pessoas cuidem da vida do teu filho. Cuida. Faz cultos domésticos diariamente. Chama seus filhos, coloca os teus filhos no colo, senta ele na tua frente, olha nos teus olhos e diga: eu amo a tua alma, eu te amo, meu filho. E a maior herança que eu posso deixar para você é o conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Oh, que Deus abençoe nossas vidas, que Deus mova nossos corações para isto, que Deus mude o que há de errado em nós. Eu peço em nome de Jesus. Amém.